A bancada do PTB, com a palavra, vereador Adriano Bressan, da tribuna. Cobrei. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa de quando? Vereador Bressan, se puder me dar 30 segundos, agradeço. Uma parte, vereador Bressan. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores. Eu tenho vários assuntos aqui, mas vou passar para a vereadora Tati, então, um minutinho. Vereador Bressan, acho que cabe salientar, né, lembrar alguns colegas desta casa que realmente, né, foi necessário um projeto de lei que tramitou na Assembleia para que o governo do estado pudesse fazer aquisição de vacinas, uma vez que o governo federal não vinha fazendo a sua tarefa, né? A imunização sempre foi uma tarefa do Ministério da Saúde, né, do governo federal. Infelizmente, a gente viu que esse movimento não estava sendo feito pelo governo federal e os governadores do estado, né, e também dos municípios, porque Caxias do Sul também fez um consórcio com vários municípios para garantir que, se o governo federal não fizesse a aquisição das vacinas, eles tivessem autonomia para isso, né? Então, quero aqui dizer que bom que o governador Eduardo Leite não precisou fazer aquisição e que, embora tarde, né, as vacinas vieram e agora o estado do Rio Grande do Sul é um dos primeiros em vacinação. Então, apenas para deixar esse registro, né, que eu acho que algumas pessoas, às vezes, têm um discurso, têm outra prática, né, e lembrar que em Minas Gerais também o governador estava negociando, né, a compra de vacinas, porque o governo federal deixou a desejar, infelizmente, nessa questão da imunização, foi muito mal realmente. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Tati. Eu tenho 2, 3 assuntos, mas já que a gente já está nesse assunto da vacina aqui, a gente já ia comentar nessa situação. Tá, eu vou iniciar, depois eu passo essa parte. Então, pessoal, eu tenho aqui, acho que a gente debate bastante a questão de vacina, mas eu vou elogiar alguns números, primeiramente. Caxias do Sul chegou a 200 mil vacinados. Isso sim, acho que a gente tem que exaltar, porque para mim isso consta com mais de 60% da população apta à vacina, a receber a vacina, está vacinado. A mais de 60% tenho certeza absoluta, porque acredito que em torno de 350 mil pessoas estão aptas a receber essa vacina. E esses números, eu quero parabenizar os profissionais da saúde pelo empenho, os drive-thru, e isso não é só os profissionais. Tem a segurança, tem a Cruz Vermelha, tem as pessoas que vão lá levar alimentação. Então, é muita gente envolvida, quem leva os banheiros, né, também que precisa. É muita gente envolvida e a gente aqui tem que ressaltar a valorização desses profissionais que estão fazendo um ótimo trabalho e hoje estamos passando das 200 mil vacinas. E com isso, eu quero dizer que quando as pessoas vêm para a tribuna chamar o presidente da República de genocida, e eu escutei. E aí a gente tem que lembrar que entre os 10 estados que mais vacinaram no Brasil, nenhum é do PT. Nenhum. Entre os 10 estados. Os 10 primeiros, nenhum é administrado pelo PT. Então vamos cuidar muito com a questão da administração quando a gente fala. Agora, Caxias do Sul eu defendo. Essa aqui está sendo exemplo. Uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Só existem 19 cidades, municípios no Rio Grande do Sul que passa de 100 mil habitantes e a gente está uma das primeiras colocadas. E isso que vem muita gente de fora se vacinar aqui. E a gente vacina. Tem que vacinar todos que precisam da vacina. Sua parte, vereador Rafael, depois eu continuo. Vereador, eu não quero entrar nesse tema, mas já que está o debate, né, de vem ou não vem, eu volto a dizer, não votei, não vou votar. Agora, pessoas que dizem, ficam em casa, são as primeiras pessoas que estão lá na rua fazendo aglomeração e outrora diziam que a gente era golpista, quem estava votando a favor do impeachment. Agora são essas pessoas que estão clamando. Inclusive, vereador Lucas, deputado estadual Pepe Vargas chamou a Câmara de Vereadores de golpista. Ele é o primeiro a chamar aglomeração. Então, uma hora serve, outra hora não serve. Agora ele é o golpista, né? Se tinha genocídio, tem genocídio em nível nacional, tinha aqui em Caxias as pessoas morrendo na lista de espera. Né? Então, para uma hora vale, para outra hora não vale. Parte, vereador. Obrigado.
Obrigado, vereador. Antes ainda, vereador, eu Scalco. Tá, vereador Scalco, senão depois eu não vou conseguir falar tudo aqui. Vereador Scalco. Não, bem rapidinho, é a velha história dos 2 pesos e 2 medidas, né? A gente lembra bem, final do ano passado, quando teve na Assembleia o aumento de impostos e o deputado Pepe Vargas votou junto com a bancada do PT para manter impostos altos. Esses impostos altos é o que está deixando a gasolina do Rio Grande do Sul mais cara hoje, é o que está deixando a cesta básica mais cara hoje, é devido a atitudes que o PT teve lá atrás, na votação, que aumentou e manteve altos impostos aqui. Se a gente tivesse os impostos menores hoje no nosso estado, estaríamos pagando mais barata a gasolina, mais barata a alimentação. Então, as atitudes do PT de vir reclamar hoje do custo da vida, eles são responsáveis também. Se tivessem votado para baixar o imposto, não estaríamos agora pagando tão caro. É só isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Scalco. Esse debate a gente sempre faz, que o PT diz que governa para os mais pobres e tira dos mais pobres. Eu não entendo isso aí. É difícil entender um partido que diz que é da parte social mais baixa e vota a favor do aumento de impostos. Aonde, que nem o senhor acabou de comentar, um dos combustíveis mais caros do país está aqui no Rio Grande do Sul. E continuo votando no aumento de impostos. E uma coisa que eu vou pedir com toda aqui o carinho, delicadeza, se for o caso, governador Eduardo Leite, pelo amor de Deus, vamos rever esse seu protocolo gerais de atividades. Acabei de falar aqui que nós estamos com mais de 200 mil vacinados, estamos com 60% da população, então vamos entender que a pandemia não é só a vacina. Como foi falado aqui, o fica em casa nunca deu certo. O fica em casa só dá certo para quem não trabalha, quem é sustentado por alguém. Porque quem precisa ir para a rua e precisa trabalhar, não tem condições. Ontem estive na Secretaria de Transporte, juntamente com uma equipe e a Univans, a Associação dos Vanzeiros de Caxias do Sul, e a gente debatia que a pandemia ela não vai terminar só com a vacinação, vereador Maurício Marcon. Não vai terminar. As pessoas que são empreendedoras, elas fizeram muitas dívidas. Elas se endividaram ao longo da pandemia, mas isso ninguém fala. As escolinhas infantil, principalmente, para ficarem ou para reabrirem, porque elas ficaram 6 meses sem trabalhar, elas pegaram diversos tipos de empréstimos. E o empréstimo, às vezes, e muitas delas, aconteceu da seguinte forma. Elas conseguiram um período que elas não precisaram de pagar, um período de 6 meses, 7 meses, 8 meses, e depois as prestações começaram a chegar. E essas pessoas agora, elas estão não sabendo aonde recorrer, porque o empréstimo chegou. As contas, além do fixo que elas têm que pagar os empréstimos. E aí, com essas determinações, esses regramentos, que estão ainda muito fortes, vamos dizer assim, nós não temos condições de faturar mais. E o empresário, ele só vive com aumento de renda. Quem é empresário sabe muito bem, quem tem CNPJ sabe que se não aumentar as vendas, se não aumentar o seu trabalho, os seus recursos, ele não vai conseguir pagar, e isso se torna o desemprego, vereador Fantinel. Então a gente tem que cuidar que quando um governo faz algum sistema de monitoramento, eu respeito, mas tem que ter um limite de cuidados. Eles não vão aguentar e suportar por mais tempo. As pessoas ligam direto no nosso gabinete, ligam para mim, você não tem condições de trabalhar com essas restrições, porque as contas estão chegando agora o dobro. Antes existia um fixo, e agora esse fixo está passando porque elas pegaram os empréstimos e os empréstimos estão chegando para pagar as prestações. Então, isso tudo tem que ser revisto o quanto antes. Graças a Deus, a população está sendo vacinada. A lista de espera que conferi ontem, não temos mais lista de espera por UTI aqui em Caxias do Sul. Estamos com alto índice, ainda assim, a gente sabe disso. Mas não é só isso que mata. A gente sabe, a questão da fome, o desemprego, o trabalho e a renda são importantes. E se nós não mudarmos o quanto antes esse sistema, nós vamos ter muito mais CNPJs, vereador Cadore, acabando em Caxias do Sul. E acabando os CNPJs, a gente sabe que acaba com o emprego. As pessoas estão passando fome.
Fome. Não é mais uma questão agora de fica em casa e vamos ver amanhã o que acontece. Agora não tem mais o que fazer. A gente tem que rever o quanto antes esses protocolos e também deixar registrado aqui que dia 13 às 17 horas a gente vai estar presente na manifestação dos pedágios e não é contra o pedágio, eu sempre falei aqui em tribuna, é contra o modelo adotado no pedágio. Só para concluir, senhor presidente, é a nossa reivindicação contra a outorga, contra os 30 anos, contra o aumento de 30% do valor posterior à duplicação e também a duplicação da cobrança em bom princípio. A estrada, como eu falei, eu passo direto e tenho certeza que os nobres pares também fazem, de Caxias a Porto Alegre. Quando chega em São Vendelino até Portão, a estrada é ótima, cobrando só de um lado. Por que que agora tem que duplicar a cobrança? Isso é arrecadação. Então, fica o meu convite aqui a todos a participarem desse ato no dia 13 às 17 horas. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Uma declaração.